Eu acho que eu só acho que assim, acho que todo mundo chega ao final da era Paulo Souza. É uma questão de tempo. Se não for agora, é porque a diretoria é incompetente, mas vai mandar daqui a pouco. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise. Eu acho que a gente não pode tratar treinadores de forma diferente. E quando eu falo uma análise, eu falo de geral. Né? Vocês, né, todo mundo que faz parte aqui, a galera do chat. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foram as decepções, né, pós-gringo, né? Quando a gente trouxe Rogério Ceni, Renato e tudo mais. Mas o que a gente fez, não é a passada de pano, a palavra não é passada de pano. Eu acho que a calma ou a tolerância que a gente teve com o Paulo Souza, eu acho que nenhum treinador na história do Flamengo teve. E eu ficava me perguntando por que eu não tô pedindo a cabeça do Paulo Souza? E vou falar uma parada, eu não vou ser aqui o cara que fala assim, não, eu fui o primeiro a pedir a cabeça. Eu pedi até de forma tímida, tá? Eu pedi até de forma tímida a cabeça do Paulo Souza no final do jogo contra o Fluminense. E a gente vai ter que se questionar, entendeu? Por que a gente tratou o Paulo Souza de diferente? Paulo Souza teve tudo que os últimos treinadores não tiveram. Tudo. Já falei isso aqui várias vezes. Pegou um time no começo do ano. Rogério Ceni não teve isso, Renato não teve isso, Domenech não teve isso, Jorge Jesus não teve isso, tá? Os últimos 4 treinadores não tiveram isso, né? Teve pré-temporada, teve campeonato carioca para trabalhar. Teve lesões, os outros também tiveram. Domenech teve pandemia, Jorge Jesus teve pandemia, tá? Teve tudo isso, né? Teve um grupo fácil. Eu acho que o que segurou, o que trouxe a gente até aqui arrastando foi a campanha da Libertadores. Num grupo, cá entre nós, que foi fraco. A gente enfrentou uma equipe argentina que não tinha cara de time argentino. A gente enfrentou a Universidade Católica, um time bagunçado, igual o nosso. E a gente pegou uma equipe pífia, que era o Sporting Cristal. Então, acho que isso segurou o Paulo Souza. Agora, se a gente parar e analisar, a gente perdeu um campeonato carioca, velho. O campeonato carioca não vale nada, mas a gente perdeu um campeonato carioca. Para mim, é inimaginável. O Flamengo perdeu um campeonato carioca, um campeonato que tinha um Botafogo, não era nem esse Botafogo. Era o Botafogo ainda fudido, né? Botafogo fudido, um Fluminense que, porra, a grande contratação era Felipe Melo, com 50 anos, e um Vasco da Gama na segunda divisão. A gente perdeu. E a gente teve paciência. O Flamengo conseguiu fazer um jogo bom contra equipes pequenas, que foi o Bangu, só. Então, assim, cara, eu acho que tem que ter um questionamento em cima do Paulo Souza, mas a gente também vai ter que se questionar. A gente vai ter que começar a tratar. Se é para ter exigência, tem que ser exigência para todos os treinadores. Mas depois a gente começa a falar sobre isso aí. Desculpa eu ter me alongado. Muito bem, Alan. Fica nítido, assim, era até uma reação nossa, muito comum aqui no canal, principalmente eu e Rodrigo Bigode somos muito parecidos nesse sentido, né? Quando o Flamengo passou por momentos delicados e ruins, o lado mais explosivo, mais nervoso, né, mais reativo meu e do Rodrigo. De fato, eu começo o programa e o Rodrigo também de uma maneira absolutamente desanimadora, né? É um novo tipo de reação e que inclusive surpreende, né? A muitos, acredito eu. Cara, como é que tá o teu ânimo e como é que você vê mais uma derrota e o Flamengo atual? Assim, Bigode, derrotinha. O ânimo, a gente hoje teve a oportunidade de estar na Dali, é um projeto maravilhoso do Zona Rubro-Negra, galera. Zona Rubro-Negra foi o pioneiro nesse projeto. Hoje alguns outros canais participam também. A gente vem tentando se aprimorar, mas que eu lembre, eu não lembro há quanto tempo a gente está com a Dali nesse projeto. Foi, sem sombra de dúvidas, disparado o pior jogo. O pior jogo que eu tenha participado. Assim, a gente não vê motivação alguma. A gente vê a destruição de tudo que o Flamengo havia conseguido fazer. É muito triste, cara. Tem muita coisa para a gente falar hoje. É muito desanimador. Nós vemos a equipe, que é a equipe mais valiosa do Brasil, fazer um futebol tão pífio, um futebol tão medíocre como a gente apresentou hoje diante da equipe do Red Bull Bragantino, que também, é bom destacar, vinha, né, sem vitórias. Vinha no viés de baixa absurdo, vinha sem conseguir entregar bons jogos, resultados, e hoje ao menos entregaram o resultado. Não que eles tenham feito um baita de um jogo sensacional, um jogo extraordinário, mas foi um jogo suficiente para conseguir construir o seu gol, e depois daquilo
tentar administrar a partida. O Flamengo voltou a ser aquele time arame liso, antes mesmo de 2019. Lembrar o próprio arame liso do senhor Barbieri, do senhor Zé Ricardo. Antes, vamos voltar um pouquinho, né? Antes do tempo, Perrotinha. Não precisa falar só em 2019. Vamos voltar, porque o Flamengo de hoje foi um Flamengo ridículo. E para piorar, para que a gente possa dar um fim à era Paulo Souza, ele ter colocado o Léo Pereira de atacante né, muito mais do mesmo que a gente cansa de ver treinador brasileiro fazer. E quando é treinador brasileiro, a gente desce a porrada aqui, não tem por que hoje querer aliviar, né, a do Paulo Souza. Absurdo que o Paulo Souza conseguiu fazer frente à equipe do Flamengo. Ele destruiu tudo que nós tínhamos de positivo, de evolução de 2019 para cá.